Capítulo 6. O que irrita? Três palestras na BBC, transmitidas em 14, 21 e 28 de março de 1960. 1. Há pessoas que ficam bastante chocadas se descobrem que podem ter em relação às crianças pequenas outros sentimentos que nada têm a ver com o amor. Se ouvirem a conversa seguinte, concluirão que essas mães estão inteiramente seguras de seu amor. Consideram-no ponto pacífico e não hesitam em falar sobre o lado mais desagradável da vida familiar. Essas mães foram definitivamente solicitadas a falar sobre o que as irritava e, segundo parece, não tiveram dificuldade alguma em responder ao convite. Eis o começo. Mães. Bem, pedi-lhes que viessem aqui para esta tarde para contar-me o que as irrita a respeito de ser mãe. Em primeiro lugar, a senhora W. Quantos filhos tem? Tenho 7, o mais velho com 20 e o caçula com 3 anos. A senhora acha mesmo uma tarefa incômoda ser mãe? Sim, acho. É o que penso de um modo geral, para ser bem sincera. Penso que a dificuldade numa família é realmente a série de coisinhas irritantes, como a constante desarrumação e sujeira, e sempre correndo atrás de um e outro para tentar colocá-los na cama. Essas coisas eu acho francamente irritantes. Senhora A? Bem, só tenho 2 filhos, um bebê e um que está começando agora a andar. E é este, claro, o que me irrita. Tal como a senhora W, são as pequenas coisas. E também a falta de tempo para me relacionar melhor com as crianças. É tudo feito às pressas. O meu caçula quer sempre alguma coisa em cima da hora, quando temos de nos aprontar num piscar de olhos para sair. Senhora S? Sim, tenho 2 meninas, uma de 3 e uma que acaba de fazer 1 ano, e penso estar de acordo com as 2 outras mães, que o tempo é uma grande coisa, mas nunca há tempo bastante para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Quer dizer que existem outras coisas além de cuidar dos filhos que gostaria de fazer e não faz? Coisas para si mesma? Sim, é isso. Adoro cuidar das crianças e, de um modo geral, acho que é uma tarefa gratificante, mas corrida. Quando fico extenuada, acho tudo muito difícil e fico realmente cansada por vezes. Faço o possível para não ficar, mas não é nada fácil. O que é que vocês acham que causa a fadiga entre as mães? Acham que é ter muitas tarefas a executar num prazo de tempo limitado? Ou será uma espécie de luta contra a situação? Não, eu penso que é ter de realizar muitas tarefas num prazo limitado de tempo. Digamos, às 6 é hora de pô-los na cama. Temos de tomar o chá com as crianças, a louça do chá tem de ser lavada, o bebê tem de ser alimentado e o jantar preparado para o marido. Tudo isso em questão de 1 hora. Risos. Winnicott. Aí está um bom começo. Com muitas crianças, o seu lar não pode ter um aspecto muito arrumado. É impossível conservar a mente ordenada. É sempre uma afobação, porque vocês têm de ficar de olho no relógio e ao mesmo tempo numa porção de tarefas. E as crianças, as mais pequenas de qualquer modo, ainda não chegaram à idade em que pode ser divertido imitar e copiar os adultos. O mundo foi feito para elas e conduzem-se de acordo com essa suposição. Depois, temos a questão do cansaço, que é sempre importante. Quando vocês estão cansadas, há coisas usualmente interessantes que podem tornar-se incômodas, e se não dormiram o suficiente, lutam contra a necessidade imperiosa de um bom sono, o que diminui o prazer com que veriam todas as coisas muito interessantes que as crianças estão fazendo, coisas que são outros tantos indícios do seu desenvolvimento cotidiano. Terão certamente notado que desta vez estou falando a respeito de mães e seus sentimentos, em vez de falar das crianças de que cuidam. É demasiado fácil idealizar o trabalho de uma mãe. Sabemos muito bem que todo trabalho tem suas frustrações, suas enfadonhas rotinas e seus momentos em que seria a última coisa que qualquer pessoa escolheria fazer. Ora, por que razão a tarefa de cuidar de bebês e crianças pequenas não pode ser também vista nesses termos? Creio que daqui a alguns anos essas mães não se lembrarão exatamente do que sentiram e estarão muito interessadas em voltar a ouvir essa gravação quando tiverem chegado às águas calmas de um status de avó. Mães, tudo tem de ser feito numa hora. Instala-se o mais completo caos todas as tardes, entre as 5h30 e as 7h30, quando realmente não sabemos para onde nos virarmos.
Em teoria, as coisas devem acontecer em certas horas, mas isso nunca acontece porque sempre tende a acontecer alguma coisa desagradável. Alguém derramou o copo de leite, ou o gato enfiou-se na cama de uma das crianças e ela não pode deitar-se porque o gato está lá, ou não está lá, ou descem uma porção de vezes para espreitar o que estou fazendo na sala, enfim, o completo caos. Risos. Winnicott. Gostei desse trecho a respeito do gato, que está lá ou não está lá. Não se trata de uma questão de fazer as coisas certas ou erradas. O que está errado é simplesmente a maneira como as coisas são, o que as faz parecer como se a maneira inversa fosse a certa, mas é claro, não seria. Ou talvez não se deem conta das muitas coisas que estão correndo bem, mas tudo o que corre mal, nem que seja em proporções insignificantes, vira um problema terrível que resulta em gritos e prantos. No próximo fragmento, uma mãe refere-se a algo que deve ser muito comum: o sentimento de que algum talento especial está ficando nela entorpecido, enferrujado, ou de que algo que poderia ser estimulante e divertido aprender tem de ser adiado quase indefinidamente. Mães, você acha que existem coisas que gostaria de estar fazendo, como escrever um romance ou preparar um bolo especial, ou qualquer coisa muito pessoal, que seus filhos a impedem de fazer? Bem, eu me interesso muito pela assistência social e todo esse tipo de coisas. Gostaria de fazer coisas que todos dizem que eu poderia fazer, ou em que me ofereceriam até participação, se dispusesse de tempo, e tem sido realmente uma frustração para mim não poder fazer qualquer dessas coisas porque tenho de ficar em casa. Sim, eu fiz um curso de costura o ano passado de que gostei muito, mas quando nasceu meu segundo filho, simplesmente percebi que não conseguia estar pronta a tempo de continuar frequentando o curso. E aí, quando batiam as 8 horas, eu pensava: você não pode ficar realmente chateada por não poder ir. Há coisas que você gostaria muito de fazer? Sim, gosto muito de costura, e é um negócio muito irritante quando as crianças. Risos. Realmente, gosto muito, e fico tremendamente absorta, ao ponto de esquecer que o tempo vai correndo. E isso acaba dando problemas, porque, na verdade, eu não sou boa quando se trata de pontualidade. Gosto muito de esquecer as horas. Acho muitíssimo irritante ter de suspender seja o que for que estou fazendo de manhã a fim de preparar uma refeição do meio-dia que para mim se resolvia com alguma coisa como um ovo cozido. Mas tenho também um marido, e aí, falando ao mesmo tempo. Winnicott. Aqui temos os maridos chegando com os filhos, esperando coisas e destruindo completamente qualquer esforço que a esposa, a mãe, possa estar fazendo para preservar um interesse pessoal próprio, algo que exige concentração. É justamente nesse ponto que a esposa pode, com a maior facilidade, desejar ser como um homem, com um trabalho regular e metódico, um horário de trabalho e regulamentações sindicais que o protegem daquelas mesmas coisas que ela considera incômodas e irritantes. Penso que, nessa altura dos acontecimentos, ela tem poucas possibilidades de entender como é que alguns homens podem invejá-las porque ficam em casa, atravancadas de afazeres domésticos e metidas na mais maravilhosa e deslumbrante bagunça com bebês e crianças pequenas. De modo que estamos aqui, de volta à confusão e à desarrumação. Mães. Acho que a desarrumação e a sujeira são um problema terrível, porque não tenho empregada para me ajudar e menos de meia hora depois de arrumar e limpar a casa toda, quem entrasse diria que não mexi uma palha nos últimos 2 ou 3 anos, porque há brinquedos espalhados pela casa toda e pedaços de papel recortado até sob os móveis. Eu não devia queixar-me disso. Eles têm de fazer essas coisas, é claro, e é uma grande frustração não poder ficar brava com eles e ter de deixá-los continuar dia após dia com a mesma bagunça. Bem, quando os meus eram pequenos, até por volta dos 4 anos, digamos, a idade de irem para a primeira escola, eles queriam estar onde eu estivesse. E se eu estivesse cozinhando, isso significava que também tinham de ficar na cozinha. E se eu estou fazendo coisas no quarto de cima, eles também têm de estar nos quartos de cima. Não se desprendem de mim. Seguem-me por toda parte, o que por vezes acho terrivelmente irritante. Winnicott. E que tal se a bagunça for restringida a um só lugar? Mães. Acha mais fácil deixá-los correr à vontade pela casa toda ou tentar confiná-los nos seus próprios quartos?
Não, eu tenho uma sala e rezo para que não façam uma terrível bagunça nela, mas eles invariavelmente fazem uma bagunça horrível em todos os cantos da casa. Eles andam por toda parte. Acha possível confiná-los? Bem, não sei se tive sorte, mas Christopher parece entender que o lugar apropriado para brincar é no quarto das crianças. Que idade ele tem? Fez 2 anos há pouco. Ele pode ver você do quarto das crianças? Não, não, está distante da cozinha, mas é um apartamento, com todos os cômodos no mesmo nível, de modo que pode ir e brincar também na cozinha. O que, é claro, uma porção de gente considera errado. Só pensei em erguer uma barreira quando já era demasiado tarde. Na sala de estar e na sala de jantar, temos nas portas maçanetas de estilo antigo, grandes e pesadas, que Christopher não consegue fazer girar, de modo que essas duas salas, por enquanto, conservam-se arrumadas. Winnicott. Nada se pode fazer quanto a isso. Tem de ser aceito que as mães com muitas crianças pequenas tendem a viver em permanente sobressalto. Por enquanto, não sabem o que fazer. Talvez, quando as crianças ficarem um pouco mais velhas, a paz volte ao rebanho. Talvez não. Mas, todas as noites travamos uma batalha extraordinária em torno da questão do jantar dos cães. Quem é que vai dar de jantar aos nossos cães? Há um rodízio para dar aos cães seu jantar, mas há sempre alguma razão para que a pessoa a quem cabia a vez de levar a comida não deva fazê-lo. Risos. E passam-se uns bons 25 minutos até conseguir ter os animais alinhados e antes que eles tenham a oportunidade de começar a comer, tudo isso por causa dessa tremenda discussão que eu subitamente acho muito irritante. As discussões que acontecem nas famílias numerosas. Não só a respeito do jantar dos cães, mas quando você se senta para fazer uma refeição tranquila, alguém diz qualquer coisa e num abrir e fechar de olhos, pronto, o bate-boca está armado. Todo mundo gritando para todo mundo, porque é tudo uma questão de princípio, entende? E temos discussões acaloradas sobre toda espécie de assuntos. Winnicott. Todos esses exemplos ilustram de quantas maneiras cuidar de crianças pequenas pode ser uma tarefa irritante e incômoda. E isso é verdadeiro por muito que os filhos sejam desejados e amados. O problema afeta aquelas mães cuja privacidade está sendo invadida. Existe certamente em algum recanto um pouco dela própria que é sacrossanto, que não pode ser alcançado nem penetrado, nem mesmo por seus próprios filhos. Ela deve defender-se ou render-se. A coisa terrível é que se a mãe tem algo escondido num lugar recôndito do seu íntimo, é certamente aí que a criança quer chegar. Se não existe mais do que um segredo, então é esse segredo que deve ser descoberto e virado do avesso. A bolsa de mão de qualquer mãe conhece tudo a esse respeito. Na próxima semana, gostaria de desenvolver esse tema da tensão a que a mãe está submetida pelo muito que se exige dela. 2. No final da última semana, depois que as mães de crianças pequenas estiveram falando a respeito de coisas que consideram incômodas para as mães, selecionei uma das ideias e dei-lhe ênfase especial: o modo como as mães têm sua intimidade invadida e virada do avesso. Quero desenvolver essa ideia porque penso haver muito a fazer com o que pode ser incômodo para os pais e, em especial, para as mães. Lembram-se, por certo, de que essas mães são pessoas que gostam de estar casadas e ter filhos, e amam seus filhos, e não gostariam que as coisas fossem diferentes do que são. Mas quando foram claramente solicitadas a mencionar o que as incomodava ou irritava mais, responderam com prazer. Haverá algumas que não terão tido o mesmo tipo de experiência. Algumas, no extremo, passaram pior, ficaram completamente aturdidas, perplexas e tiveram de obter ajuda. No caso delas, a confusão levou a melhor. A mãe tornou-se uma mulher irritável e, de um modo ou de outro, foi incapaz de continuar sendo o que gostaria de ser. Outras, no extremo oposto, não terão tido sentimentos de desordem e invasão. Puderam manter arrumada e limpa a sala de visitas e, de algum modo, seus bebês e filhos pequenos encaixaram-se num padrão fixo, e houve paz a maior parte do tempo. Nesse caso, a mãe e seu sistema essencialmente rígido de certos e errados dominou a cena, e os filhos tiveram de adaptar-se, estivessem prontos para adaptação ou não. Muito pode ser dito a favor da ordem e da paz, se, é claro, puderem ser obtidas sem tolher exageradamente a espontaneidade infantil.
É sempre necessário lembrarmos-nos de que existe toda espécie de pais e toda espécie de crianças, e é nessa base que podemos discutir as variações sem dizer que uma espécie é boa e uma outra espécie é ruim. Mas não acham que os extremos, de um lado ou do outro, são usualmente sintomas de que algo está errado em algum ponto? É frequente ouvir os pais dizerem que nos tempos vitorianos tudo era fácil. Os filhos eram relegados para os quartos das crianças, e ninguém pensava, quer fizessem ou não fizessem alguma coisa, que estava o tempo todo estruturando ou desintegrando a saúde mental de uma criança. Mas até na era vitoriana, a grande maioria das pessoas criou os filhos no chão e em volta de seus pés, fazendo sujeira e barulho por toda parte, e sem a ajuda de babás com aventais engomados. Cada época tem seus costumes, mas penso que algo permaneceu inalterado através dos tempos. Essa espantosa tendência da criança pequena para ir direto ao centro onde as mães guardam seus segredos. A pergunta é: pode uma mãe defender-se com êxito e manter seus segredos sem, ao mesmo tempo, privar a criança de um elemento essencial, o sentimento de que a mãe é acessível? No início, a criança estava em posse, e entre posse e independência deve certamente existir um meio-termo de acesso. O observador pode facilmente recordar que é apenas por um período limitado que essa mãe oferece acesso livre a seus filhos. Ela tinha seus segredos e voltará a tê-los, e poderá considerar-se uma pessoa afortunada se, por um certo tempo, foi infinitamente importunada pelos infinitos apelos de seus próprios filhos. Para a mãe realmente envolvida, não existe passado nem futuro. Para ela existe somente a experiência presente, de não ter nenhuma área inexplorada, nenhum polo norte ou polo sul, a não ser que algum explorador intrépido o descubra e o aqueça. Nenhum Everest, a não ser que um alpinista o escale até o cume e o coma. O fundo do oceano materno é explorado pelo batiscafo, e tivesse a mãe um único mistério, o lado oculto da Lua, então até isso seria alcançado, fotografado e convertido de mistério em fato cientificamente provado. Nada que seja dela é sagrado. Quem seria uma mãe? Quem de fato, a não ser a mãe real de crianças? E algumas pessoas bastante especiais, aquelas babás que encontram uma forma de trabalhar e colaborar com os pais reais. Poderão perguntar: qual é a utilidade de pôr em palavras o que é incômodo em ser mãe? Eu penso que as mães são ajudadas se forem capazes de expressar suas angústias no momento em que as sentem. O ressentimento reprimido deteriora o amor que está subjacente em tudo. Acho que é por isso que praguejamos. Uma palavra no momento certo concentra em si todo o ressentimento e o torna público, após o que volta a calma e enceta-se um novo período em que prosseguimos com o que estava sendo feito antes. Na prática, verifico que as mães são ajudadas quando as pomos em contato com seus mais amargos ressentimentos. A propósito, seja dito que a maioria delas não necessita de ajuda, mas, em benefício daquelas que precisam de ajuda, escrevi uma lista de mais ou menos uma dúzia de razões pelas quais as mães poderiam pensar que odeiam seus filhos pequenos. Entenderão que estou falando a respeito de mães que amam seus filhos e que não receiam analisar seus outros sentimentos. Por exemplo, um certo bebê não é o bebê com que sua mãe sonhava. Não era exatamente a ideia de um bebê que ela tinha em mente. De certa maneira, um quadro que ela pintasse poderia parecer mais sua própria criação do que o bebê que se tornou uma coisa tão real em sua vida. O bebê real certamente não surgiu por artes mágicas. Esse menino ou menina é fruto de um laborioso processo que envolveu a mãe em perigo durante a gravidez e durante o parto. Esse bebê de carne e osso, que é agora dela, machuca quando mama, se bem que o processo de amamentação possa ser muito satisfatório. Gradualmente, a mãe descobre que a criança trata como a uma serviçal sem remuneração e exige atenção e no começo não está preocupada com seu bem-estar. Finalmente, o bebê morde-a e é tudo por amor. Espera-se que a mãe ame esse bebê de todo o coração no começo, incondicionalmente, tanto as partes irritantes quanto as agradáveis, e inclusive a desordem. Não tardará muito para que o bebê comece a ficar desiludido a respeito da mãe e o mostre, recusando a boa comida que lhe é oferecida, de modo que a mãe acaba em dúvida sobre si própria. E o amor excitado do bebê é amor interesseiro.
E após ser obtida a satisfação desejada, a mãe é rejeitada como uma casca de laranja. Devo prosseguir com essa lista de razões pelas quais uma mãe poderia odiar seu bebê? Nesses estágios iniciais, o bebê não tem conhecimento nenhum sobre o que sua mãe está fazendo bem e que sacrifícios ela faz a fim de cuidar bem dele. Mas se as coisas correm mal, as queixas surgem na forma de gritos. Depois de sofrer uma horrível manhã de gritos e acessos de cólera, a mãe vai às compras com seu bebê, e o bebê sorri para um estranho que diz: Mas não é mesmo uma doçura? Ou que simpatia de menininha? A mãe alimenta o tempo todo a ideia suspicaz de que, se desapontar o seu bebê no começo, haverá um longo período em que pagará por isso, ao passo que, se tiver êxito, não tem razão nenhuma para esperar gratidão. Vocês podem facilmente pensar numa dúzia de razões. Provavelmente não encontrarão nenhuma pior do que a que estou escolhendo para discussão: o modo como as crianças invadem a mais profunda, mais íntima reserva materna. Se possível, gostaria de inculcar certa coerência em tudo isso para vocês. Nos primeiros tempos, não há qualquer dificuldade, porque o bebê está dentro de você, é parte sua. Embora seja apenas um hóspede, por assim dizer, o bebê no ventre associa-se a todas as ideias de bebês que você já teve, e no começo, o bebê é realmente o segredo. O segredo converte-se num bebê. Você tem todo o tempo do mundo para desenvolver durante 9 meses uma relação especial com esse fenômeno, segredo convertido em bebê, e quando alguns meses já tiverem transcorrido, você estará apta a identificar-se com o bebê que está dentro de você. Para atingir esse estado de coisas, você tem de ter um estado de espírito bastante calmo, e será imensamente ajudada se o seu marido for solidário de corpo e alma com você e lidar com o mundo para ambos. Parece-me que essa relação especial com o bebê chega a termo, mas não exatamente no dia do nascimento do bebê. Penso que esse estado especial de coisas dura ainda algumas semanas após o nascimento, salvo se ocorrem circunstâncias especiais que a façam lamentavelmente descer à terra, como ter de deixar a maternidade ou ter de demitir uma babá incompetente ou o marido adoecer, ou coisa assim. Se você tiver sorte e não houver desagradáveis complicações, o estado especial pode chegar gradualmente a seu término. Inicia-se então um processo em que você se restabelece como pessoa adulta no mundo, e isso leva muitos meses. O seu bebê precisa que você esteja apta a fazer isso, embora o processo cause dor ao bebê. Inicia-se agora uma tremenda luta. O bebê, que deixou de ser um segredo, reclama todos os segredos maternos. Embora lutando numa batalha inevitavelmente perdida, o bebê arrisca uma reivindicação após outra, numa espécie de perpétua corrida do ouro. Mas o ouro nunca é suficiente. Uma nova reclamação deve ser formulada, e em qualquer caso, você está recuperando o seu próprio status individual separado, e suas minas de ouro tornam-se cada vez mais inacessíveis. Entretanto, você não se recupera por completo. Se isso ocorresse, significaria que deixou de ser mãe. E é claro, se você tem vários filhos, o mesmo processo recomeça uma e outra vez, e você estará com 45 anos antes de poder olhar à sua volta e ver em que posição realmente se situa no mundo. Esse é um grande tema que comecei a ventilar e só tenho tempo para dizer mais uma coisa. Acredito, por falar com inúmeras mães e observar seus filhos crescerem, que as mães que melhor se saem são aquelas que podem entregar-se no começo. Elas perdem tudo. O que ganham é que, no decorrer do tempo, podem recuperar-se, porque seus filhos renunciam gradualmente a esse perpétuo jogo de reivindicações e mostram-se satisfeitos por reconhecerem suas mães indivíduos independentes, como eles próprios rapidamente virão a ser. Talvez vocês saibam que crianças privadas de certos elementos essenciais da vida familiar, de fato, o gênero de coisas sobre as quais estivemos falando, tendem a alimentar um ressentimento permanente. Sentem uma certa má vontade contra algo, mas como não sabem no que consiste esse algo, a sociedade tende a aceitar essa distorção, e as crianças são então qualificadas de antissociais. De modo que me sinto bastante esperançoso a respeito daquelas mães que descrevem sua batalha a favor do relógio contra as hordas invasoras de seus filhos pequenos. No final, esse campo de batalha não está juncado de cadáveres, mas de indivíduos que não são crianças que sofreram privações, que não são crianças problemáticas ou delinquentes,
Pelo contrário, são adolescentes aptos a sustentar sua própria independência. E é quando os filhos de vocês existem em sua própria autonomia como indivíduos que vocês, mães, podem permitir-se fazer o mesmo. Podem permitir-se ser vocês mesmas, com seus segredos, o que as leva de volta, embora com uma diferença, para onde estavam antes de serem invadidas por seus filhos. 3. Na semana passada, falei o tempo todo e escolhi um aspecto do problema dessas mães porque pensei que era importante. Nunca esqueço que as mães de filhos pequenos estão usualmente fatigadas e com frequência insones, mas preferi falar sobre a perda da intimidade da mãe. Essa semana gostaria de voltar à discussão. No excerto que se segue, ouvirão a respeito das lutas que se travam entre as crianças numa família, o que poderia ser chamado de hostilidades implacáveis e seus efeitos sobre os nervos da mãe. Mães. Acho que eles brigam demais. Realmente gostaria de saber por quê. Quem os visse pensaria que são acérrimos inimigos, em vez de irmãos afetuosos. Brigam e gritam. Penso que, no fundo, gostam muito um dos outros. Se vem alguém de fora, eles prontamente se unem e se defendem contra o intruso. Ou, se um deles adoece, os outros desfazem-se em solicitude para oferecer ao doente alguma coisa de que ele gosta. Mas fora disso, brigam e discutem de manhã à noite, e acho que isso me abala os nervos quando chego em casa e os ouço. Foi você. Não, não fui eu. Sim, foi você quem fez. Eu fiz, sim, e daí? Eu detesto você. É um bater de portas e uma pancadaria que me obriga a acudir para separá-los. É horrível. Suponho que é um modo de consumirem um excesso de energia, nervosa ou outra. Espero que sim, mas é deveras irritante. É terrível para os nervos da mãe. Sim, lembro-me que isso também aconteceu. A minha irmã caçula e eu costumávamos brigar, e eu costumava deixar minha mãe deprimida. É apenas um desgaste passageiro, nada realmente sério. Bem, as coisas sérias, penso eu, você pode sempre enfrentá-las, porque são um tanto incomuns. É uma crise que alguém pode provocar para. Falam ao mesmo tempo. Refiro-me às pequenas coisas cotidianas, como uma gota de água na pedra. Ping, ping, ping. Winnicott. Sim, ping, ping, ping. E com que intenção? Há uma intenção, vocês sabem. Na semana passada, eu disse que, na minha opinião, cada criança invade a mãe e reclama tudo o que aí houver, e quero acrescentar agora que, se aí encontrar qualquer coisa, a criança usa e usa até esgotá-la. Não é dado quartel, não há misericórdia nem meias medidas. A mãe é tratada com rudeza. Sua fonte de energia é alcançada e aberta, e com enfadonha repetição exaurida. Seu principal trabalho é a sobrevivência. A enfadonha repetição é uma coisa que se apresenta no seguinte fragmento: Mães. Temos histórias para adormecer que considero irritantes, porque as contei noites a fio, sem falhar uma só vez. E se alguma vez queremos sair, é claro que eles pressentem, crianças. Ah, isso é mais do que certo. Você também não pode encurtar uma linha, não pode sequer dizer de forma diferente. O que normalmente acontece tem de ser contado noite após noite, sem alterar um ponto. Não importa se você está doente ou bem, ou morta ou agonizante. Duas histórias terrivelmente enfadonhas têm de ser contadas e acho que, por vezes, falam ao mesmo tempo. Sim, seria muito capaz de apanhar esse livro e rasgá-lo em pedaços. Winnicott, e rasgá-lo em pedaços. Talvez muitas de nossas ouvintes fiquem satisfeitas com essas palavras que acabaram de ser proferidas. Contudo, as histórias continuarão sendo repetidas, e fielmente repetidas, e as crianças continuarão precisando desses territórios limitados, que conhecem em detalhe e nos quais não há surpresas. É essa certeza de que não haverá surpresas que propicia e facilita o repouso, e prepara o caminho para deslizar para o sono. A transcrição seguinte da discussão trata das fases desestimulantes, aquela em que a criança que está desenvolvendo-se bem por uma razão ou por outra tende a retroceder e tornar-se indiferente ou francamente desafiadora. Eis como uma menina pequena enfrenta o ciúme que sente do bebê, abdicando do seu desenvolvimento e de suas realizações pessoais para tornar-se como um bebê.
Mães: a minha filha já era capaz de vestir-se sozinha há uns 9 meses e decidiu de súbito que não vai continuar a vestir-se sozinha. É perfeitamente capaz de fazê-lo. Não consegue fechar um zíper ou botões nas costas, mas pode fazer tudo isso na frente. Mas declara obstinadamente: não, também quero ser bebê. E escarrancha-se no meu colo como seu irmãozinho. E aí estamos nós agora, tendo eu de vestir os dois pela manhã e despi-los à noite. Bem, eu já posso antever esse negócio de deixá-los vestirem-se sozinhos. Ainda não tenho de pensar nisso, porque o meu pequeno ainda é incapaz de fazê-lo, mas já estou vendo que vai ser um ponto irritante para mim observá-lo vestindo lentamente as coisas de modo errado, enfiando-as do avesso. Falam ao mesmo tempo. Porque não sou capaz. Gosto de fazer as coisas depressa e bem. Winnicott. Isso é uma outra coisa que pode ser irritante, a adaptação ao ritmo de cada criança. Por temperamento, algumas crianças são mais lentas do que suas mães e algumas são mais rápidas. É um grande problema para a mãe adaptar-se às necessidades de cada criança nessa questão de rapidez e morosidade. Especialmente irritante é a tarefa de adaptação de uma mãe rápida a uma criança algo atrasada em seu desenvolvimento. Contudo, se a criança e a mãe perdem o contato entre elas nessa questão de timing, a criança perde a capacidade para agir, torna-se estúpida, deixa tudo, cada vez mais, aos cuidados da mãe ou da babá. Para a criança, é igualmente ruim quando ela é rápida e a mãe é lenta, como é fácil imaginar. A mãe pode ser morosa, talvez, porque está com o ânimo deprimido, mas a criança nada sabe sobre as razões disso e não pode, portanto, dar o devido desconto. Sem dúvida, alguma coisa pode ser feita mediante um planejamento, mas as crianças pequenas são propensas a subverter os melhores planos, simplesmente porque não vislumbram qualquer necessidade de pensar no futuro. Elas vivem no presente. No próximo fragmento, ouvirão alguma coisa a respeito de planejamento. Mas, bem, parte dessa falta de tempo tem a ver com o problema de organizar-se para sair. Planejar a tarde de modo que se coadune com uma refeição às 2 da tarde e o regresso a casa a tempo para a refeição das 6. Acho que sair para as compras é a coisa principal porque tenho de ir a um mercado a mais de 6 km, que é muito econômico, e é uma façanha dar de comer a 2 crianças, uma na mamadeira e outra com colher, vesti-las e prepará-las para sair. E uma delas resolve adormecer, o que nos atrasa ainda mais. E depois uma correria louca para fazer as compras e voltar a tempo da nova refeição. Por vezes, essa tarde, por exemplo, levou 1 hora para conseguir ficar os 3 prontos para sair. É um negócio terrível. Quando você conseguiu ficar pronta e os outros dois, quer dizer, sim, os outros dois já estão sujos de novo. É o planejamento da coisa, decidir quais são as melhores horas para sair. Os pequenos exemplos como esse são provavelmente os mais irritantes de todos, sem dúvida. No fim das contas, quer dizer, amo os meus 2 filhos. Não os acho irritantes o tempo todo. São apenas essas pequenas coisas. Algo que me irrita um pouco é a refeição seguinte. O que eles vão comer, o que todos vão comer. Você programa as refeições com muita antecedência? Não, não, não sou muito de fazer planos. Algo assim, vocês sabem. Quando a hora da refeição vai ficando mais próxima, risos, algo se materializa. Vejam bem, eu faço compras uma vez por semana, de modo que tenho o suficiente em casa para a semana seguinte. Mas quando e como vai ser usado, isso só é decidido na última hora. Bem, eu tenho uma sorte enorme a respeito do almoço, porque a refeição favorita de Christopher é picadinho. Estou por aqui de picadinho. Risos. Tem um gosto muito limitado às vezes, fica mais fácil. Sim, muito mais fácil. Winnicott. Vislumbra-se um lampejo de esperança. Mas uma mãe planeja, organiza as coisas o máximo possível e, no entanto, não consegue harmonizar as necessidades de cada criança com a ditadura do relógio, a distância relativa entre o lar e a loja e o fato do seu limitado vigor pessoal. No final, voltamos à imagem da mãe lutando para dar conta ao mesmo tempo das necessidades individuais dos filhos pequenos e do mundo tal como ela o conhece. Mães. Mas uma outra grande irritação é ter de interromper as minhas tarefas domésticas, o aspirador de pó ou alguma outra coisa.
Sinto que poderia ter o quarto limpo e arrumado em 10 minutos, se ao menos me dessem esses 10 minutos. Mas aparece alguém atrás de mim avisando: quero fazer cocô. Ele se senta no piniquinho e você tem de ficar ali. Você tem de ficar ali. E concordo sim, você não pode deixá-lo e ir fazer outra coisa. E ele transforma aquilo num jogo, risos. E então alguma coisa está fervendo no fogão, e você deixou o aspirador de pó ligado porque pensou que seria questão de 1 minuto, e assim por diante. Ah, eu acho muito irritantes as interrupções constantes. Escuto subitamente um grito de algum lado e tenho de largar tudo, mesmo que esteja cozinhando, as mãos enfareadas em tudo, e sair correndo para descobrir o que aconteceu. Bem, se eu estou com as mãos enfarinhadas, eu digo: escuta aqui, você não vai querer que eu faça alguma coisa com as mãos desse jeito, vai? E isso funciona? Sim, farei mais tarde o que me pedem. Creio que faço isso muitas vezes, e também quando surgem coisas irritantes como, meu Deus, esquecemos de trazer isso e aquilo, diz Elizabeth. Quer dizer, estamos saindo para algum lugar e ela quer voltar atrás porque esqueceu uma boneca, ou apanha uma bolsa de compras. Então eu digo, bem, vamos ter de trazê-la da próxima vez. Na hora, funciona como um sonho. Winnicott. Existe um limite, e o tempo todo, à medida que cada criança cresce, o limite vai ficando cada vez mais claramente definido para as exigências que um filho pequeno tem o direito de fazer à mãe. E quem fixará esse limite? De certa medida, a mãe acha que pode gradualmente defender-se. Mães, as coisas também dependem muito de como foi a noite que você teve. Risos. Eu tive uma noite horrível e estava realmente mal-humorada nesse dia e com pouca vontade de o aturar. E se ele mostrasse o menor sinal de querer ser irritante, eu acho que explodiria. E isso faz com que ele fique pior? Não. Creio que ele fareja que realmente estou por um fio e conclui ser mais prudente ficar quieto e calado. E surpreendentemente é o que faz. Winnicott. Mas eu espero que, em última instância, seja o pai quem intervenha e defenda a esposa. Ele também tem seus direitos. Não só quer ver sua esposa recuperar uma existência independente, mas também quer estar apto a ter sua esposa para si, mesmo que em certos momentos isso signifique a exclusão das crianças. De sorte que, com o tempo, o pai acaba por fazer finca-pé, o que me traz de volta à minha palestra de várias semanas atrás a respeito de dizer não. Num desses programas, sugeri que, especialmente quando o pai bate o pé com firmeza, é quando ele se torna significativo para a criança pequena, desde que ele tenha conquistado antes o direito de assumir uma atitude firme ao ter uma presença assídua e amistosa em casa. De fato, cuidar de crianças pequenas pode ser incômodo e irritante, mas a alternativa à organização autoritária e sistemática imposta ao filho pequeno é a ideia mais horrorosa que pode passar pela cabeça de uma mãe. Assim, suponho que as crianças continuarão sendo pestes e as mães continuarão contentes por terem tido a oportunidade de serem vítimas.